Fala BR Luxers, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 mitos sobre o LED. São muitas conversas fiadas que a gente ouve no mercado e eu quero te ajudar a saber realmente o que é verdade e o que não é. O primeiro mito é o seguinte: LED não esquenta. Isso é um mito porque o LED esquenta, sim, ele precisa de controle de temperatura, ele precisa de um sistema que faça toda a parte de controle térmico, de gerenciamento térmico. Por quê? O LED ele tem o seu aquecimento próprio, porém ele não transmite através da luz, e aí está a grande diferença. Se você pegar uma lâmpada de filamento, uma lâmpada incandescente, essa lâmpada vai gerar aquecimento, ou seja, o infravermelho, o infrared, ele vem junto com a luz. E isso aquece o ambiente, aquece os objetos. Se você vê uma lâmpada dessa acesa e colocar a mão bem próximo dela, você vai sentir o calor na sua mão. Isso é prejudicial para quê? Principalmente com ambientes que você precisa ter um ambiente refrigerado, um ambiente mais ameno em termos de temperatura, como lojas, como shoppings, às vezes até salas comerciais mesmo, você vai perceber que há um aumento de temperatura devido ao infravermelho que está vindo junto com a luz. O LED já não. A lâmpada de LED, qualquer lâmpada de LED, qualquer luminária LED, ela tem a luz sem infravermelho. Não tem o infravermelho através da luz. Porém, o LED, a base do LED, tem o seu aquecimento, sim. Tanto é que uma placa de LED, vou desenhar aqui uma placa para vocês. Quando eu coloco um LED aqui, essa placa, normalmente, ela tem alguns materiais específicos, não é qualquer material. Ela tem o fenolítico, ou, em alguns casos que você precisa de maior dissipação de calor, é necessário utilizar até um alumínio na própria placa. Da placa para cima, vamos chamar assim, você ainda tem a necessidade de uma base para dissipar calor. Então, é muito comum você ver dissipadores de alumínio para fazer essa dissipação. E esse alumínio é importantíssimo para justamente gerenciar termicamente a nossa luminária, nosso LED. Esse mito, então, já está derrubado. LED esquenta sim, porém ele não esquenta através da luz. Mito número 2, esse é bem capcioso. O LED dura mais. Pô, Leandro, mas não dura mais? É mentira? Dura. Vamos lá, vou explicar porque ele pode ser um mito dependendo da forma que ele é abordado. O que acontece? A tecnologia LED, ela já permite todos os cálculos de extrapolação, de ensaios, permite dizer mais ou menos quanto que vai durar essa lâmpada ou essa luminária. Acontece o seguinte, hoje, se você comparar, se você pegar a lâmpada T5, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela tem uma vida útil de 20 mil horas. Já é um número bem avançado para uma tecnologia não LED. E você vai ter LEDs, luminárias LED, com vida útil na casa de 20 mil horas, e olhe lá. Então, se você for comparar a lâmpada tubular com T5 fluorescente com lâmpada LED hoje, você vai ver que muitas delas vão durar a mesma coisa. Então, a vantagem acaba sendo diminuída. Agora, se você for comparar com lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio, vapor mercúrio, por exemplo, com LED, luminárias, as nossas luminárias, por exemplo, da BR Lux, a gente tem luminárias de 100 mil horas de vida útil versus 10 mil horas. Então, nós estamos falando de 10 mil horas
versus 100 mil horas. Opa, 100 mil horas. Estamos falando de 10 vezes mais. Um vapor, vou colocar aqui vapores. Aí sim existe o cenário de uma vida útil superior. Isso acontece normalmente em luminárias mais robustas, luminárias de maior potência, né? Quando a gente tem lâmpadas menores, há sim a possibilidade de vida útil maior, mas tem que se tomar cuidado. Se você for pegar uma incandescente, por exemplo, uma halógena, aí é fácil. São lâmpadas de 1000 horas, 2000 horas que vão queimar rápido e o LED já está nessa casa de 20 mil horas pelo menos. Agora, tome cuidado quando você for comprar uma luminária ou uma lâmpada LED. Você tem algumas lâmpadas até 60 watts, é importante, é obrigatório o selo do Inmetro. Na verdade, não é possível nem se importar ou comercializar, é proibido. Porém, ali você vai ter informações sobre a vida útil. E lembre, vida útil é diferente de garantia. Tem muita gente dando garantias exacerbadas no mercado e depois ele acaba entrando no prejuízo. A gente já viu muita empresa até já saiu do mercado por causa disso, porque ela promete uma garantia, o projeto foi mal feito e a aplicação acabou não sendo eficiente ou eficaz, e aí você tem um problema na sua empresa, você tem um problema na sua iluminação, porque você não tem um fornecedor mais ali para te suprir, nem para garantir o que foi combinado. Então tome cuidado com isso, é um mito que você tem que tomar cuidado, mas em média, sim, no geral, a maioria das tecnologias LED, soluções em LED, já tem uma vida útil bem maior, porém você tem que tomar cuidado para não cair no conto do vigário, né? Não dá para trocar gato por lebre. Fique atento a isso. Mito número 3. LED é mais eficiente do que as outras tecnologias. Mais uma vez, pode sim ser um mito. A grande maioria das vezes não. Porque se você comparar a maioria das tecnologias antigas, você vai perceber sim que existe uma eficiência maior. Mas eu queria aprofundar um pouquinho você o risco e por que nem sempre nós estamos falando de uma eficiência em termos só de tecnologia de geração de luz, de fonte de luz. Então vamos lá. O risco é o seguinte: você comparar essa eficiência banana com maçã. Então você tem que comparar com a mesma fonte a mesma tipologia ou o mesmo cenário. Hoje nós vamos ver que tem LEDs mais eficientes que outros LEDs. Os importados chineses normalmente têm uma dificuldade um pouco maior, porque ele declara uma eficiência altíssima e hoje existem poucos ainda, não existe uma obrigatoriedade para a grande maioria dos produtos acima de 60 watts, principalmente, refletores, high-bays, luminárias pétalas, street, né? Que não tem uma certificação ainda obrigatória. O que acontece? O pessoal vai lá e fala, cara, é 180 lumens por watt, é 190, 170, são eficiências que podem até ser reais em laboratório, podem ser reais, mas a grande verdade é que quando você vai ver, quando você vai utilizar isso por um bom tempo, essa eficiência vai mudando. E isso acontece muito porque não existe hoje um equipamento portátil para se medir fluxo luminoso. Que eficiência, lembrando, eficiência é o quê? É o fluxo luminoso pelo consumo em watts. Então, normalmente a gente pega o lumens por watt de uma luminária. Isso é importante? É, porém, luminárias com eficiências muito altas são promessas um pouco complicadas. E vou te dizer mais, se você quer uma luminária que dure mais, normalmente você vai ter uma eficiência um pouco menor do que os extrapolados, os números absurdos fora do mercado. Então, você que está comprando, toma cuidado na hora de comprar,
quando você vê opções de fluxo luminoso, eficiências muito altas, muito acima da média do mercado. Para luminárias, hoje em 2020, nós estamos falando de luminárias de refletores para empresas como a gente atende. Se for luminárias de 120 lumens por watt, até 130, 140 lumens por watt, está dentro de um range com a tecnologia de hoje, 2020, tá? Ah, Leandro, mas existem LEDs com eficiências bem maiores. Cara, existem, é a tendência sempre aumentar. Nós começamos com luminárias de 100 lumens por watt. Hoje já estamos em 130, 140, 150 em alguns casos. Porém, você tem que ficar atento, porque qualquer tecnologia abrupta hoje no LED vai ser perigosa, porque você precisa de tempo para testar, tempo para fazer toda a parte de gestão térmica dessa solução, o custo dessa solução também, se for o mesmo custo de uma solução 130, 140 lumens por watt, você pode ter certeza que tem coisa errada. Então, luminárias mais eficientes existem, tome cuidado porque elas têm que ser mais caras, porque são tecnologias de LED mais avançadas, tem que ter um controle térmico maior, e você com certeza vai ter que investir um pouco mais, mas já existem, mas tome cuidado, é um mito muitas vezes somente pensar que a eficiência do LED é superior e isso já basta. Não, tome cuidado, porque tem um controle de ofuscamento, tem um controle de lux na região, às vezes você tem um facho mais fechado, você mediu só pelo lux, tome cuidado. Pode sim se tornar um mito e você cair num conto complicado aí, ter uma escolha incorreta na sua decisão. Beleza? Mito número 4. LED ilumina mais. Mais uma vez, eu vou falar para vocês, o LED ilumina mais? Na maioria das vezes, sim. Porém, eu queria aprofundar com você por que ele ilumina mais. São duas questões principais. A primeira é que o olho humano percebe mais a luminosidade do LED. Eu vou fazer uma comparação com o espectro da onda, que se você pegar um vapor de sódio, ela faz isso aqui, ó. Não vou colocar as unidades ali para não confundir muito, mas nós estamos falando do comprimento de onda, tá? Você vê isso aqui, o teu olho capta isso aqui. Agora, se você pegar o LED para a mesma fonte, ele vai fazer algo desse tipo. Então, o nosso olho capta tudo isso aqui com o LED. Agora, com o vapor de sódio, que é a pior luminária, a pior lâmpada que hoje tem disponível no mercado, pensando em altas potências, é uma das piores porque você enxerga pouco do que ela está iluminando. Ela até tem um fluxo luminoso forte, porém o olho não capta isso. Então esse é o primeiro item, que a tecnologia do LED já ajuda a iluminar mais. E tem um segundo item, que é a questão do direcionamento da luz. E aí se encontra o mito que eu quero apresentar para vocês. Uma lâmpada de vapor metálico, por exemplo, aquelas ovoides, né? Grandes, lá vamos pegar aqui, 400 watts. Essa lâmpada, ela ilumina, por exemplo, uma lâmpada de 400 watts, ela tem 35, 32 mil lumens de fluxo luminoso. Só que, o que acontece? Esse fluxo luminoso, ele vai para todas as direções. Pensa essa luz indo para todo lado. Isso é bom? Não. Isso é péssimo para a luminotécnica, porque eu não quero gerar luz para todo quanto é lado. Até o próprio Sol, ele vem só de um lado para nós, ele é unidirecional pela distância que ele tem da Terra. No nosso caso, a tecnologia LED nos permite direcionar a luz, porque o LED, como ele tem uma dimensão menor, ele também é, a grande maioria dos LEDs, né? Você tem a base, você tem aqui a fonte de luz e ela
vem num sentido só, ele é unidirecional. Ele não vai para cima, para os lados. Então você não tem essa perda de luz. Ou seja, eu consigo reduzir a área que eu vou trabalhar e eu jogo a luz só para onde eu preciso. Então, naturalmente, o LED ele não precisa nem necessariamente iluminar mais. Ele precisa só jogar a luz para onde ela deve ser jogada. Então, é um mito dizer que o LED ilumina mais? Muitas vezes sim, dependendo da forma que você tratar. Porque se você pensar que a luz, se você comparar fluxo luminoso, você vai ver que você vai ter fontes diferentes. Se você comparar luminária com luminária, sim, o LED vai iluminar mais. Se você comparar lâmpada com LED, você vai ver que o LED não ilumina mais. Ele tem um fluxo luminoso até menor, se você for ver na comparação com o fluxo luminoso de uma vapor de sódio, por exemplo. O fluxo luminoso normalmente é maior nessas tecnologias. Mas fluxo luminoso não é tudo. Fluxo luminoso direcionado, fluxo luminoso na área de trabalho, que é o que? Lux, aí sim nós estamos falando uma linguagem que ilumina mais, sim, e é por isso que o LED ele é mais eficiente, ele é mais, a gente consegue aproveitar mais, gerar mais luz com aquela fonte de energia gastando menos, beleza? E o mito número 5 é o mito do LED sem driver. O que é driver, o que é LED? Vamos lá. O LED, ele precisa de uma corrente constante, uma corrente fixa, normalmente baixa, normalmente ali de 500 miliamperes. Claro, estou falando de circuito, tá? Não vou falar de um ponto só. Mas uma placa de LED tem lá 500 miliamperes, 300, 1050, enfim. São correntes fixas, porque o LED precisa de uma corrente para trabalhar. E se você aumentar a corrente, ele aumenta o fluxo luminoso dele. Então, para você chegar nessa corrente, eu preciso abaixar a tensão, que hoje, se você colocar ele direto na rede, lá 220 volts, corrente alternada, se você colocar 110, 127 volts, corrente alternada, você vai danificar o LED. Porque o LED trabalha em corrente contínua. Então, vamos fazer uma avaliação aqui. Isso aqui é corrente alternada, AC. CC é corrente contínua, tá? Só para a gente falar a mesma linguagem. A tensão do LED, ou seja, quantos volts eu preciso trabalhar com o LED, não é a mesma que eu ter aqui numa tensão alternada, VAC ou VCC. Nós vamos trabalhar com uma tensão contínua no LED. Então eu não posso ligar direto na rede. Eu preciso pegar essa tensão, jogar num dispositivo, vou simplificar, que é o driver, e ele vai, primeiro, ele vai abaixar essa corrente, essa tensão, e ele vai retificar essa tensão. Então, você entra 220 e ele sai normalmente uma tensão menor que isso, porém fixa, estável, contínua, sem variações, porque nós estamos falando de eletrônica, já não é mais só elétrica, tá? Essa tensão, antigamente nas lâmpadas de vapor metálico, com reatores, lâmpadas fluorescentes, o reator fazia também uma variação de tensão para você fazer justamente a ignição, tinha os ignitores, o reator tinha um papel similar ao driver hoje que o LED precisa. Então o que acontece? Esse LED, para ele funcionar bem, ele precisa de uma corrente estável e uma tensão estável contínua, ok? Por que que o LED precisa de driver? Para ter uma tensão e uma corrente fixa, estável, e tem que ser contínua. Ô Leandro, então quer dizer que, cara, todo LED tem driver? Todo LED precisa de driver, ponto. A não ser que a aplicação não seja para iluminação, seja algo, você vai posicionar uma bateria ali, sinalização, mas se você quer uma iluminação, uma vida útil longa,
uma segurança, uma garantia maior, você precisa de um driver, porque ele não vai fazer só essa retificação que eu estou mostrando para vocês. Ele vai fazer tudo isso, mais todas as proteções do circuito, proteção de sobrecarga, de sobretensão, proteção de sobrecorrente, tem drivers que tem DPS, né, que pega aqueles surtos de energia, picos de energia, como descargas atmosféricas e tudo mais. Então você precisa, o driver ele tem todo um contexto para deixar uma luminária com uma vida útil maior. Mas e esses sistemas de drivers, já deve ter ouvido falar driverless, né? Sistema driverless, que é o sistema que não tem driver. Na verdade, tem driver. O driver ele é simplificado e aí a gente entra numa questão de qualidade de produto. Então, eu vou pegar aqui uma placa de LED lá com 6x2, é uma das placas que a gente mais utiliza, tá? Você vem aqui com o positivo e o negativo, porque positivo e negativo é para corrente contínua, não estamos falando de tensão alternada, corrente alternada. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui um driver que vai disponibilizar essa tensão aqui. Isso aqui nós estamos falando de driver off-board. Esse é um driver off-board. Quando eu preciso fazer uma solução mais simples, com uma vida útil menor, é comum que alguns fabricantes façam o seguinte: ele vai pegar a mesma placa e ele vai ter um espaço nessa placa para colocar os componentes de um driver na placa. Então, na verdade, o que muda isso aqui? Isso aqui é um driver on-board. Ou seja, ele vai fazer praticamente a mesma coisa que um driver off-board, mas, claro, com as reduções em termos de qualidade, em termos de proteção e com um agravante um pouquinho maior. Lembra que eu falei do primeiro mito? O LED gera aquecimento. Então, quando eu deixo o driver separado do LED, eu aumento a vida útil, porque eu estou tirando ele da fonte de calor, que o LED é a principal fonte de calor de uma luminária. Então, se você pegar uma luminária que é driver on-board, ou como o pessoal está falando, driveless, tome cuidado, não é ruim, mas é inferior a uma luminária com driver off-board. Ela é inferior a uma luminária com driver off-board, ok? Essa é a nossa dica de hoje para vocês. Compre LED, compre corretamente. Se você precisar de ajuda, nós temos uma equipe na BR Lux para te fazer toda a consultoria, te indicar as melhores soluções. Contem com a BR Lux para fazer a tua iluminação excelente. Um abraço para você, até o próximo vídeo.